Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Reabilite-se. E hoje estamos com uma pessoa muito querida, e com muito prazer eu gostaria de apresentar Cláudia Carvalho. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu quero falar um pouquinho, contar um pouquinho quem é essa pessoa maravilhosa com uma luz própria que está aqui. Então, a Cláudia, ela é administradora com especialização em trade marketing e pós-graduada em publicidade e construção de imagem. Chique demais, hein? Ela tem 20 anos de experiência em marketing, atuando em indústrias nacionais e multinacionais de mais diversos setores. Isso aí. Filha de uma professora, de um comerciante do setor da construção civil, ela poderia ter seguido o legado dessa família, mas escolheu trilhar o seu próprio caminho, bem autêntica, né, Cláudia? E encontrou na comunicação, no posicionamento e na estratégia o seu verdadeiro palco. E para falar em palco, Cláudia também brilha como ritmista no carnaval e se reinventa como artesã nas horas vagas. Como você consegue fazer isso tudo, hein? Apaixonada por vinhos, pela boa mesa e pelas conexões que fazem sentido, ela vai nos contar hoje com uma sensibilidade e como ela consegue unir isso, a criatividade e estratégia em tudo que faz. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradecer o convite. Foi uma honra, assim, para mim, de verdade. Eu não teria como dizer não para esse convite. Eu que agradeço muito esse carinho. Muito obrigada. De verdade. E agora eu queria começar com algo leve com você. Tá. Você é ritmista, artesã, como eu já tinha te apresentado, amante de vinhos. Como você se define hoje? Multitalentos. O caminho entre várias coisas que eu acho que eu trabalho com criatividade. Então, para você ser criativo, você tem que estar ativo em várias. Então, eu sou tudo pouco. Acho que isso ajudou a transformar a Cláudia, que é a Cláudia de hoje. Nossa, que máximo isso. E é singular, né? É totalmente isso, singular. É isso. E aí eu queria entrar num tema com você sobre o burnout, né? E essa travessia, né? O que aconteceu nesse sentido? Você se lembra quando percebeu que algo não ia bem? Como o burnout se manifestou na sua vida? O que você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Então, eu sou workaholic e hoje eu entendo que isso não é bonito. Antigamente a gente romantizava essa coisa do workaholic, você queria fazer um monte de coisas. Eu sou agitada, eu sou capricorniana, eu gosto de trabalhar, mas não é legal você viver só para o trabalho. Eu, na época, estava trabalhando numa grande multinacional, acho que é a maior multinacional do setor de ramo de construção. E eu comecei a querer entregar, de repente, mais do que eu podia. Eu comecei também a sofrer muita pressão, né, vindo de gestores que, de repente, não tinham aquela pegada que se tem hoje em dia, né, para tratar, que também vinham olhar mesmo, né, e vinham dessa cultura também, de que você tem que trabalhar muito, você tem que entregar muito, você tem que fazer muito. Não existia esse cuidado com a saúde mental. Hoje tem a NR1, né, que graças a Deus, né, está sendo instituída, que você tem que oferecer a saúde mental para os teus funcionários. E nessa época não existia isso. A gente estava numa pandemia, saindo da pandemia, estava naquele período saindo de pandemia, eram reuniões que começavam às 7 da manhã, 6h30 e até 9, 10 da noite, eu estava em reunião online. Eu tinha que, às vezes, travar a minha agenda para eu conseguir ir ao banheiro, para eu conseguir almoçar. Era uma coisa surreal de louca. E aí eu comecei a ter episódios do tipo, acordava de madrugada, chorando, achando que eu estava no trabalho, não estava conseguindo entregar alguma coisa, né? Eu tinha crises de... Foi um momento horrível. Mas aquilo na minha cabeça, por conta dessa cultura de tem que trabalhar muito, tem que entregar muito, você é mulher, se você não trabalhar mais do que os outros, as pessoas não vão levar você a sério, você está num setor de ramo de construção civil, isso é uma coisa muito masculina. Então eu ficava me cobrando, não vou, não adianta, ninguém vai me derrubar, eu vou continuar. E nisso eu fui agravando, a ponto do meu marido chegar e falar assim, Cláudia, pelo amor de Deus, sai desse trabalho. Pelo amor de Deus, porque eu tinha crises assim, terríveis de noite. E aí eu tenho uma irmã psicóloga, eu conversei com ela, ela falou, Cláudia, você está com burnout. Eu falei, o que é isso, burnout? Cláudia, procura uma ajuda, porque você está com burnout. E aí foi quando eu comecei realmente a ver que, cara, não é legal. Né? Até para eu entregar um bom trabalho, eu tenho que estar bem psicologicamente. Eu tenho que ter o tempo eu tenho que ter o meu tempo de lazer, eu tenho que ter o meu tempo de academia, eu tenho que ter
tempo de fazer as coisas que eu gosto de fazer. E, inclusive, foi nessa hora que entrou o artesanato na minha vida e a parte de ritmista, de tocar, porque eu comecei a buscar coisas além da terapia, porque foi essencial e eu faço até hoje. Eu falo, gente, faça, independente do burnout ou não, faça. A terapia te ajuda a se conhecer, te ajuda a buscar equilíbrio de vida. Você nunca vai ser um bom profissional, você nunca vai ser uma boa mãe, você nunca vai ser bom se você não tiver um equilíbrio com você mesmo. E eu aprendi isso na terapia. E o que te surpreendeu assim nesse processo todo? O que você tira disso? Qual foi a surpresa que você teve diante disso? Eu tive duas surpresas, uma positiva e uma negativa. A negativa é que as pessoas ainda não estavam preparadas para encarar o burnout. Era visto como uma doença de mimimi. Isso é mimimi. Né? Eu encontrei muito isso. Mas eu também encontrei pessoas muito solidárias que me deram realmente falar e seguraram na mim e falaram assim, Cláudia, por favor, né? Você é boa demais para ficar presa. Você não é só uma empresa, você não é só esse nome, você é mais do que isso. Pensa em tudo que você já fez. Então isso me deu segurança, porque eu tinha medo de tirar férias, porque eu achava que se eu tirasse férias, ia ter alguém que de repente podia me substituir, porque eu não era. Eu tive a síndrome do impostor, eu comecei a achar que eu não era tão boa, a ponto de eu chegar e falar assim, eu acho que eu não sei fazer marketing, eu acho que eu vou, sei lá, eu não desmerecendo, mas acho que eu vou ser atendente de consultório, porque o atendente de consultório só atende telefone, marca e vai embora, eu não preciso me preocupar com nada, eu não sei fazer marketing. Eu cheguei a me questionar, será que eu sou realmente boa nisso? Gente, eu tô nisso há 20 anos, será que eu sou boa nisso mesmo? E eu cheguei a me questionar. E aí quando essas pessoas começaram a chegar próximo e falar, cara, você é boa demais, não era pra você estar aqui, eu falei, acho que eu sou boa mesmo, gente, eu acho que eu não era pra estar aqui. Eu tive cálculo renal, eu tirei uma pedra na vesícula do tamanho de uma bola de gude, tudo de fundo emocional, porque eu sempre me alimentei muito bem, sempre tive uma vida regrada nesse sentido de saúde e eu me deparei com uma pedra na minha vesícula de uma bola de gude, tudo de fundo emocional, né? E aí foi quando eu falei, Cláudia, você tem que parar, tá na hora. E aí foi um recomeço, né? Total. Eu dei um passo atrás, eu falei, prefiro ganhar menos, né? Fazer bem o meu trabalho, estar num lugar onde eu sou reconhecida, onde eu consigo fazer o meu trabalho, né? Mas eu vou ter tempo para me dedicar a outras coisas que me fazem bem e que fazem com que eu seja uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa ritmista, uma boa artesã. E aí você começou a colocar isso em prática com mais funcionalidade, sim, tendo esse tempo para você, dessa busca do autoconhecimento, já que você já estava também no acompanhamento psicológico. Foi aí que tudo... Meu primeiro passo foi, eu instituí que eu ia pra academia todos os dias, 6 da manhã. Eu chego na academia 10 para as 6. Às vezes a academia tá fechada, o senhorzinho que fica na academia fica com pena de mim e abre pra eu entrar antes, que eu ficava sentada na porta da academia esperando. Eu falei, eu vou pra academia todo dia, 6 da manhã, de segunda a sexta, e eu vou fazer um treino de meia hora, eu preciso me cuidar meia hora. E aí foi a primeira coisa que eu instituí como regra na minha vida. Vou voltar a treinar. Eu tinha engordado muito durante a pandemia, eu já não me reconhecia, eu olhava no espelho e falava, você não é a Cláudia, que isso? Eu engordei mais de 30 quilos, você tem ideia? E é tudo um somatório, né? Pandemia, com esse burnout, com esse excesso de... me alimentando mal, não almoçava, aí chegava a comer uma besteira de tarde, e aí eu falei, vou começar a me cuidar. Aí procurei ajuda, né, nutricionista, tudo isso, fazer meus exames, já perdi 23, ainda falta alguma coisa, mas cuidando de mim. Eu falei, não, eu preciso cuidar de mim. Daqui a pouco eu tô cheia de dinheiro e eu não consegui saúde para cuidar dos meus filhos, para ver meus filhos crescerem, sabe? Como é que eu vou gastar esse dinheiro que eu tô ganhando e acumulando? Se eu não vou ter saúde. Mas isso é uma realidade muito forte em muitas pessoas, né? A preocupação, de fato, de ganhar dinheiro, de se colocar no mercado, e essa questão da família, da interação, do acolher, tá ficando para trás. Tá. A gente, atualmente, isso ainda é uma grande realidade para muitas casas, muitas famílias, muitas pessoas, né? Eu passei quase 3 anos, sexta-feira, hoje em dia eu faço isso, mas as sextas-feiras, que era o dia que normalmente eu e o marido, a gente saía, tomava um vinho, a gente batia papo. Eu não saía no meu quintal para tomar um vinho, porque eu ficava sentada dentro de casa no computador, adiantando alguma coisa para segunda-feira. Exatamente. A minha vida era essa. Eu não tinha vida própria, mais ou menos isso. Minha vida a Cláudia era a empresa.
E hoje, com essa parte da comunicação, da imagem, da autenticidade, né, que você desde o início, e a gente percebe que você é uma pessoa mesmo autêntica, né? E você, como um especialista em marketing, né, e imagem, como essa experiência influenciou a sua forma de se posicionar nesse mercado diante de tanta vulnerabilidade que a gente tem também? Eu sou muito ligada à imagem, sempre fui. Né? Quando eu falo ligada à imagem, não essa coisa frívola, né? Ligada a essa coisa do bem-estar. Sim. E eu acho que a gente é nosso cartão de visita, né? Você tá ali representando, por exemplo, uma empresa. É a Cláudia da empresa X. Eu não quero que a pessoa me veja, né, de rasteirinha, não desmerecendo, porque tem gente que trabalha desse jeito. Mas dentro do meu mundo, meu meio corporativo, se eu chego no lugar bem arrumada, com meu cabelo arrumado, não deu tempo de lavar, ok, prende, arruma, esse cuidado com a imagem, você vende, né, aquela coisa de, poxa, legal isso, né? Pessoas, é uma sensação de empoderamento, eu acho que é uma sensação de empoderamento, de você mostrar que, olha, que legal, a pessoa bonita, bem arrumada, né? Eu acho que quando falam o teu nome, as pessoas associam a uma pessoa bem vestida, uma pessoa, né, que se cuida, é legal. Eu gosto disso. Pode parecer uma coisa boba, mas eu acho que no meio corporativo que eu vivo, isso é muito importante. A imagem, ela é muito importante, né? E ela tá muito ligada, exatamente isso que você falou, é tudo. Não só a imagem, mas até a forma da pessoa falar, da forma do cuidado que a pessoa tem com o outro, mas é um contexto de tudo, né? É muito importante. E diante disso, né, existe espaço para sermos reais no mundo corporativo e nas redes, por exemplo? Não. De verdade, não existe. Não existe. No mundo corporativo, você tem que ter muito jogo de cintura. Você tem que ser uma psicóloga. Você tem que realmente sentar e entender o que a pessoa está falando. Muitas vezes você ouve mais do que falar. O teu silêncio, às vezes, vale mais do que uma palavra, né? Então, muitas vezes a gente tem que ser o que a gente não é que você vai ser uma pessoa falsa, mas você tem que não pode de repente mostrar tudo aquilo que você é, porque às vezes isso às vezes não causa uma boa impressão para outra pessoa, né? A gente está lidando com pessoas de todas as idades, de todas as religiões, o tempo todo. Eu tô num mundo que a gente lida com pessoas, é gente, e você não sabe quem é a outra pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, por exemplo, qual é a nossa religião. A gente tem que tomar cuidado para falar uma piada, para brincar, até para você rir um pouco mais alto. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode, às vezes, ser realmente quem a gente é dentro do mundo corporativo, porque você não sabe quem é outra pessoa. E, às vezes, é o que eu falei, uma primeira impressão, uma imagem tua que não foi passada de uma maneira legal, azeda aquela relação pro resto da vida. Não, é perfeito você falar isso, porque me lembrou um pouco, até que eu falo isso aqui na clínica para as crianças, para as pessoas. A gente tem diversas caixinhas, e dentro dessas caixinhas nós temos muitos contextos. Por mais que a gente seja a gente mesma, a gente precisa também entender que determinados locais você precisa ter uma questão de uma habilidade social. Você não, por mais que você tenha uma liberdade na sua casa, quando você vai para um meio corporativo, então numa clínica ou em outro lugar, você tem que se portar diante daquilo que está sendo pedido, porque senão passa demais. Eu acho, inclusive, que uma das coisas que me fez ter muito sucesso nesse nicho de marketing, de trade, é justamente eu sei me portar em cada lugar que Perfeito. eu tô. Então, se eu tô no escritório com as pessoas que são mais próximas de mim, eu vou brincar, a gente vai fazer piada, vai rir. Se eu tô num evento, num Copacabana Palace, a minha postura é outra. Eu tô lá, a Cláudia séria. Às vezes as pessoas acham até que eu sou meio antipática, mal-humorada. Não, mas é que eu tenho que ter uma outra cara ali. É outra Cláudia que tá ali. Não é a Cláudia que tá no escritório brincando na Copa com o pessoal. Né? Então eu acho que essa minha multifaceta me ajudou também a ter sucesso dentro desse meio. Eu consigo circular em vários lugares e saber me portar nesses lugares. Perfeito isso. E aí a gente entra num tema de viver com mais sabor. Você é apaixonada por vinhos, boa mesa, carnaval. Como essas paixões contribuíram no processo do reencontro com você mesmo? Então, o vinho, eu sempre gostei de vinho, mas o vinho ele entrou realmente com força na minha vida
agora nessa empresa que eu tô trabalhando, porque eu vim cuidar de um canal que são águas especiais, né? Águas super premium, né? São águas importadas. Essas águas, elas estão ligadas diretamente à gastronomia, né? Então, existe uma água para cada tipo de prato, existe uma água para cada tipo de bebida, é uma harmonização que existe. E aí eu estudo. Eu entro naquela empresa e eu vou estudar. Então, eu fui fazer um monte de especialização, inclusive eu fiz um curso curto, uma especialização no mercado de luxo, porque é considerado um mercado de luxo. Uma garrafa que custa R$15, R$25, dependendo do tamanho, é mercado de luxo. Não é qualquer pessoa que pode pagar isso numa água. Então, o vinho acabou entrando muito mais na minha vida por conta das águas, porque eu comecei a estudar as águas, aí eu comecei a estudar os vinhos por conta de harmonização, estudar os queijos, estudar os cafés, estudar as coisas que harmonizavam com aquelas águas para melhorar o meu trabalho, né? E aí eu comecei a ficar encantado com aquilo. E eu comecei a fazer um monte de cursos no ramo de vinhos, né? Eu já gostava, eu me útil ao agradável. Falei, opa, peraí, vamos entender mais de vinhos, né? Gostar de comer eu sempre gostei, adoro, e aí eu comecei também a procurar pratos mais elaborados para poder eu também entender essa diferença. Opa, peraí, por que essa água tem com esse prato? Vamos ver qual é a diferença. E aí a gente vai entrando, e quando você vai ver, você já está naquele meio, e é incrível, é uma gama, é um mundo, assim, infinito. E você poderia, assim, falar de algum case, algum sucesso que você teve diante de todas essas experiências com o seu trabalho, para relatar isso pra gente? Eu posso contar uma história que tem 1 ano e pouco, né? Teve um show da Taylor Swift aqui no Rio, e a gente teve aquela fatalidade da menina, né, que faleceu por conta do calor, da falta, né, de hidratação. E eu estava numa festa, num sábado, à noite, e de repente meu telefone pessoal toca, e quando eu olho era o meu gestor. E eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa, ele tá me ligando a essa hora, meu telefone pessoal, sei lá, morreu alguém. Eu atendi ele desesperado, Cláudia, a gente precisa entregar uma carreta de água lá para doar pro pessoal que tá na fila e a gente não tá conseguindo doar, eu preciso que você vá. Eu falei, calma, peraí. Não, porque a gente tem. Eu falei, mas a gente não vai conseguir fazer nada agora. São 10 horas da noite, tá tudo fechado, foi no Engenhão, tá tudo bloqueado, a menina morreu, o show foi cancelado, calma, a gente vai dar um jeito, enfim. E aí eu comecei a mexer meus pauzinhos, eu liguei para um amigo do bombeiro, Cláudio, a gente não consegue liberar entrada, a gente consegue te ajudar a fazer a distribuição da água. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? E ele do outro lá em São Paulo, Cláudia, eu falei, calma, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí, enfim, eu não sabia, mas eu tinha uma amiga que trabalhava na Casa Civil, na prefeitura. Amiga de infância, estudou comigo. Eu não me lembrava dela, eu juro pra você que eu não me lembrava. Eu liguei pro meu irmão, falei, olha, me ajuda, eu preciso fazer uma entrega de água. Cláudia, liga pra ela. Eu falei, mas como assim ela não vai lembrar? Não, ela vai lembrar sim. Tanto que quando eu falei com ela, oi, Cláudia, eu juro que eu não me lembrava com o que eu tava falando. Depois eu me lembrei, né? Mas na hora eu conversei com ela, ela passou, ela falou, passei o telefone para 3 pessoas, os 3 têm que te ligar. Quem não ligar, você vai me avisar que não ligou. Não deu 5 minutos. O subprefeito da Zona Norte entrou em contato comigo, um querido, uma pessoa assim, muito parceira que a gente tem até hoje. Cláudia, a respeito de uma doação de água. Eu falei, isso. Ele me botou em contato com o pessoal da organização do evento e a gente conseguiu colocar 3 carretas de água dentro do Engenhão para dar de graça para as pessoas, para distribuir para quem estava na fila, para distribuir para quem estava entrando no show, né? Era um feriado do dia 20 de janeiro. E eu me lembro que a gente ia ter um evento no Rio de Janeiro que chamava 50 Best, que é a escolha dos 50 melhores restaurantes do mundo. E eu tava achando que eu ia descansar. Falei, ai, que bom, eu vou aproveitar esse feriadão e eu vou descansar, vou dormir horrores, porque depois eu vou ter uma semana super intensa. Não, eu não descansei, eu fui pro Engenhão uns 2 dias, entregar água, me jogava no chão fazendo filmagem, uma chuva, mais uma chuva, porque depois choveu muito, né? E eu lá no meio do palco filmando, e assim, foi incrível, pra mim foi muito satisfatório por poder dar, eu gosto muito dessa coisa do social, é uma coisa que eu tenho um lado social que eu gosto de fazer, né? Então eu fiquei muito, muito satisfeita por ter doado, e foi um desafio assim, que eu falei, cara, eu consegui colocar 3 carretas de água dentro do Engenhão no show da Taylor Swift. A empresa saiu na imprensa mundial, saiu no New York Times, a foto do caminhão de água, então assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito orgulhosa de ter feito parte de toda essa mecânica, de ter feito toda essa engrenagem e ter conseguido colocar.
E vem de encontro muito com o que você falou inicialmente, né? Porque você é isso. Você é também esse social, você é também essa pessoa que quer fazer algo, né, Sim. para ajudar o outro, né? Eu tô super feliz, eu ganhei uma caixa, gente. Uma caixa de Legos que, assim, nossa, as crianças estão amando. Eu até marquei você essa semana porque o menininho ele ia operar, e aí, como ele gosta muito de Lego, eu falei assim, vou pegar os Legos e vamos fazer alguma coisa relacionada para antecipar, que ele tem uma questão importante de ansiedade, e foi maravilhoso. O Lego é um brinquedo que, para coordenação motora, para raciocínio lógico, ele é... E a imaginação, e a gente conseguia antecipar com o Lego. Então ele fez lá a maca, ele deitadinho, né? Eu postei uma foto. E assim, é incrível. Eu queria muito te agradecer por todo esse seu desprendimento, né? Porque isso é um desprendimento de poder ajudar pessoas e não tem nem noção de quantas pessoas você está ajudando, né? Eu tenho para mim, eu estudei num excelente colégio público do Rio de Janeiro, que na minha época, acho que ainda é, mas na minha época ele era considerado o melhor escola pública do Rio de Janeiro, que era o CAP-UERJ. Então eu tive uma excelente formação e eu acho que isso é obrigação minha, eu acho que eu tenho que retribuir de alguma forma. Então eu gosto de ensinar, eu gosto de dar palestra, eu gosto de fazer essa parte do social, de chegar e um grupo. Eu participei na outra empresa que eu trabalhei de um programa que tinha de jovens, né? Você dava palestra para os jovens para falar sobre a sua carreira, o que você tem que fazer se você quiser ser isso, e ajudar, e dar. Eu gosto disso, eu acho que isso é uma obrigação minha, por todos os anos que eu tive de um ensino gratuito, que me abriu portas, assim, que eu não tenho como mensurar hoje. Então é obrigação, eu tenho que fazer. Então se eu posso, eu faço. Parabéns. Obrigada. Muitos parabéns. Eu gostaria que você, pra gente finalizar, gostaria muito que você pudesse deixar uma mensagem pra gente. Qual a mensagem que você poderia contribuir? Olha, eu poderia deixar algumas que linkam uma com a outra. Primeiro, saúde mental é sério. Não adianta você ser um excelente profissional se você não está em harmonia com você. Então, primeiro, a gente tem que cuidar da gente. Isso, mente, corpo, tudo é um geralzão. Então, sabe aquela história quando cai a máscara no avião? Primeiro você bota a sua, para depois você ajudar quem está do teu lado? É isso. Então, a gente tem que cuidar da gente. Primeira coisa. Então, qualquer sinal de alerta, seja mental, físico, vai cuidar de você. A empresa, você é um CPF. A verdade é essa. A gente pode amar a empresa que a gente está, a gente pode amar o que a gente está fazendo, mas a gente é só um CPF. A gente vai embora, outro CPF entra no nosso lugar. Às vezes melhor do que a gente até. Então cuida primeiro de você. Primeiro sinal, procure ajuda, seja ele qual for o sinal. As mulheres estão tomando um lugar nas empresas hoje incrível. Então a gente não tem que provar mais nada para ninguém. Perfeito. A gente não tem que provar mais nada. A gente é muito boa no que a gente faz. Então a gente não tem obrigação de ficar se desdobrando em 1000 para dizer que a gente é boa. A gente é boa pra caramba no que a gente faz. Então eu acho que é isso. A gente tem que cuidar da gente e a gente tem que acreditar que a gente é boa, que a gente faz, que a gente consegue, que a gente dá conta. Né? Eu acho que essa seria uma mensagem para quem está entrando no mercado, para quem já está no mercado, né? Para quem está se perguntando e se questionando, ai meu Deus, eu vou, eu não vou, eu faço. Vai, faz, você consegue. Perfeito. É uma mensagem realmente de muita valia e de tanta importância mesmo para as mulheres de uma forma geral, para as pessoas de uma forma geral. Queria muito te agradecer pelo convite, por você aceitar esse convite, e queria deixar com você a nossa canequinha. Obrigada! Reabilite-se. Ai, gente, adorei! Obrigada! E é isso, pessoal. A gente encerra com a nossa querida Cláudia Carvalho, com esse depoimento assim maravilhoso. E assim, eu estou muito feliz de poder estar fazendo essas entrevistas e estar vendo, assim, conhecendo cada vez mais pessoas. E eu gosto muito desse lado de conhecer pessoas e de ouvir as histórias. Acho que é por isso que eu sou psicóloga. Até uma próxima, pessoal. Tchau!